Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você sabia que temos que pensar muito para não falar coisas que ofendam ou que machuquem em momentos de raiva ou de ira? Você sabia disso? O que você fala pode fazer a outra pessoa tomar atitudes precipitadas e fazer até com que consequências grandes aconteçam mais tarde. Na mensagem de hoje, vamos ver um pouquinho da história de Jacó e suas duas mulheres, Raquel e Lia. Vou resumir bastante a história só para vocês entenderem a mensagem. Jacó, fugido do seu irmão Esaú, porque havia roubado a bênção da primogenitura, foi parar na casa do seu tio Labão, em outra cidade. Lá, ele se apaixonou por Raquel e pediu ao seu tio a mão dela em casamento. Seu tio disse que ele trabalharia por 7 anos e ele daria a Raquel como sua esposa. Jacó fez isso, trabalhou por 7 anos por Raquel. Mas Labão o enganou. Após 7 anos, deu a sua filha mais velha, Lia, ou Leia, como algumas traduções dizem, ao invés de Raquel. Quando Jacó descobriu, seu tio disse que a tradição era primeiro casar a filha mais velha, que era Lia. Jacó então teve que trabalhar por mais 7 anos por Raquel. Só que nesse casamento entre Jacó, Lia e Raquel, havia uma coisa que naquela época era imprescindível para as mulheres: dar filhos para seus maridos, terem descendentes. Era uma coisa das mulheres, elas queriam dar filhos para os seus maridos. Jacó era apaixonado por Raquel e vivia na tenda de Raquel, mas ela era estéril, não podia ter filhos. Já Lia deu 7 filhos para Jacó. Agora vejam o que aconteceu quando Raquel, sabendo que não podia dar filhos para Jacó, fez. Vejam que atitude precipitada dela, mas isso foi devido à resposta de Jacó. Foi devido àquilo que Jacó falou para ela. Gênesis capítulo 30, versículos do 1 ao 4. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: por acaso sou Deus? Foi ele quem a impediu de ter filhos. Então ela respondeu: aqui está Bila, a minha serva, deite-se com ela para que ela me dê filhos e por meio dela eu também possa formar uma família. Por isso ela deu a Jacó a sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Vamos ver vários erros aqui nessa história. Primeiro erro: Raquel teve inveja da sua irmã. Ter inveja dela já era sinal de que ela tinha desgosto pela felicidade da sua irmã, coisa que ela não deveria ter. Só porque ela não podia ter filhos, não podia ficar alegre com a sua irmã? A sua irmã podia ter, mas ela tinha inveja da irmã. Segundo erro: Jacó se precipita nas suas palavras. Dá uma resposta dura para Raquel, ao invés de tentar acalmá-la. Se Jacó, ao invés de ter se irado e falado com ela mansamente, ela não teria se precipitado em tomar a atitude que tomou. Deu sua serva para Jacó. Terceiro erro: Jacó aceitou a serva de Raquel. Não há relatos que Jacó disse para ela: esqueça essa ideia, não vou me deitar com sua serva. Nós vimos o quê? Que ele deitou-se com ela. Ou seja, Jacó também já devia estar de olho na serva. Não deveria ser uma mulher feia, deveria estar sempre ali atendendo ele, fazendo tudo o que ele mandava. Quando Raquel precipitadamente entrega sua serva para ele, na mesma hora, Jacó aceita: eu quero. Pergunto: Jacó poderia ou não ter recusado? Poderia, mas ele também teve filhos com a serva da Lia. Jacó, vamos dizer assim, era o verdadeiro garanhão. Queria todas para ele, não deixava passar nada. Quando Deus abriu a madre de Raquel, Jacó teve 2 filhos com ela, José e Benjamim. E Jacó, por amar mais Raquel, deu muito mais atenção ao seu primeiro filho com ela, José, do que aos seus outros filhos.
Com isso trouxe raiva e inveja para dentro da sua casa. Os irmãos odiavam tanto José que venderam ele como escravo. Essa história você já conhece. Agora está dando para perceber e entender que, de acordo com como tratamos os filhos e as esposas, consequências podem acontecer? Qual a lição que podemos tirar dessa história? A lição é que temos que ter muito cuidado antes de tomar qualquer tipo de atitude dentro da nossa casa, para que isso não traga consequências e até para que as pessoas que estão próximas possam enxergar Deus em nossa vida. Quando Jacó pega as servas de Lia e Raquel, ele acaba demonstrando para suas esposas que ele queria pular a cerca, ele queria mais. Ele não estava satisfeito com as duas. Será que mesmo ele tendo duas mulheres para ele, já não era o suficiente? Será que elas se negavam a se deitar com ele? Esse recado é para vocês, mulheres. Desculpem até o que eu vou falar, mas é a mais pura verdade. A maioria dos homens são fiéis às suas esposas quando elas não se recusam a ter relações com eles. As mulheres que deixam seus maridos na saudade por bastante tempo fazem com que ele vá procurar fora de casa. Acontece muito isso nos casamentos. Sabemos que isso não é uma regra, porque tem homens que são realmente aqueles que são garanhões, assim como Jacó, já que ele tinha duas esposas. Se uma não quisesse, a outra com certeza queria. Tanto que Lia teve 7 filhos com Jacó. Não creio que ela se recusou a se deitar com ele. Homens têm a natureza insaciável por sexo. Então, mulheres, se vocês querem segurar seus maridos, não deixe de faltar o que eles mais gostam. Não deixe faltar. Outra lição que podemos ter é que não devemos tratar com diferença nossos filhos, pois isso pode gerar invejas e até coisas piores dentro da família. Tem mulheres também que depois que os filhos nascem, esquecem os maridos. Só dão atenção para os filhos. Isso acontece muito. Aí, como consequência, o homem acaba querendo até procurar algo fora de casa ou até terminar o casamento, porque ele não tem mais a mulher dele. Ele só tem uma amiga dentro de casa. A mulher tem que ter sabedoria. Não pode largar o marido e dar atenção o tempo todo para os filhos. Isso também acontece com os homens. É até um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece, porque o homem não consegue viver sem sexo, ele não consegue. Mas a mulher já é mais comedida, consegue ficar um bom tempo sem querer nada. Outra lição é que palavras, na hora da ira, podem fazer com que atitudes precipitadas sejam tomadas. Na hora de uma discussão, não se ire e nem fale coisas que possam magoar, porque na hora da ira suas palavras podem machucar outras pessoas. A outra pessoa pode agir sem pensar também e consequências podem acontecer. Nós vimos isso aqui. Creio que essa mensagem serviu para refletirmos. Falei muito sobre casamento, mas isso também serve para o nosso dia a dia, como tratar as pessoas na hora da raiva. Não se precipitando com palavras. As nossas palavras às vezes fazem pessoas tomar certas atitudes que vão mais tarde causar consequências grandes para todos os envolvidos. Não se precipite com suas palavras. Para finalizar, preste atenção nesse versículo. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Pense bem antes de falar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por nos mostrar que devemos pensar antes de falar. Devemos pensar no momento de ira e de raiva. Sabemos que isso é difícil, Senhor, muito difícil para nós, que somos pessoas que às vezes somos levados pelas nossas emoções, mas precisamos controlar isso. Precisamos controlar a nossa boca na hora da raiva. Não podemos falar coisas para pessoas que podem trazer consequências mais tarde. Precisamos aprender a ser mais comedido com as nossas palavras e não se precipitar com elas. Precisamos também saber tratar os nossos familiares, tratar a nossa família, porque às vezes coisas que fazemos podem trazer consequências mais tarde. Nós vimos através dessa mensagem que vários erros aconteceram, o Senhor nos mostrou isso, e precisamos evitar esses erros dentro da nossa casa e até mesmo
entre nossos amigos. Pai, que possamos ser pessoas melhores, pessoas que andam de acordo com a sua palavra e que a gente nunca se precipite com os nossos atos e nem com as nossas atitudes. Te agradecemos desde já, porque o Senhor todos os dias nos coloca no seu caminho. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.